Olá, boa noite a todos. Bem-vindo a mais um Papo Terapêutico. E hoje o tema é avaliação e tratamento dentro do transtorno do espectro do autismo. E nós temos uma convidada fantástica, que é a Letícia Segrete. Boa noite, Letícia, bem-vinda! Boa noite, Thalita. Obrigada pelo convite. Imagina, a gente que agradece a sua disponibilidade. E na equipe do Sinapses hoje nós temos a nossa fonoaudióloga, que inclusive está de parabéns, porque é o dia do fonoaudiólogo, nossa querida Michele Rocha. Boa noite, Michele. Boa noite, obrigada, Thalita. E parabéns a todos os fonos. Verdade. Também temos a Flávia Bolognese, a nossa psicóloga. Boa noite, Flávia. Boa noite, Thalita. Boa noite, meninas. Boa noite. E eu, Thalita Diniz, neuropsicóloga. Espero que vocês aproveitem muito essa noite. O tema é fantástico e vocês podem fazer perguntas aqui no chat que nós iremos responder todas possíveis. Mas eu vou apresentar a nossa convidada, que eu acho que é o mais importante. A Letícia, ela é psicóloga, especialista em neuropsicologia. Tem formação em análise do comportamento infantil, é fluente em Libras e atualmente ela é coordenadora e neuropsicóloga do Instituto Singular Maíra Gaiato. Então ela entende muito do assunto. Para começar esse papo terapêutico, Letícia, conta um pouquinho para a gente o que é o autismo. Autismo é um transtorno no neurodesenvolvimento que vai acometer aí algumas áreas, né? E quais são essas áreas, né? A principal delas, ali, que se torna evidente, é a área social, onde se percebe dificuldades numa reciprocidade ali emocional, de entender o olhar do outro, de ter uma conversa com o outro de forma recíproca, criar laços de amizades, dificuldades na comunicação, e não necessariamente na comunicação verbal, né, mas na comunicação não verbal. Às vezes eles podem ter um corpo rígido, uma maneira estranha de se comportar, gestos muito excessivos ou estranhos, ou até ausência total desses gestos, falha no contato visual, porque muita gente associa autismo com ausência de fala, né? Atraso de fala é autismo, mas não tem nada a ver, a fono tá aqui para dizer isso pra gente. Mas além disso, né, até porque temos vários transtornos aí que vão gerar dificuldades sociais, dificuldades nos relacionamentos, o autismo também vem com alguns comportamentos repetitivos, que podem ser com objetos, que podem ser repetitivos num mesmo tema, então focos no mesmo tema, interesses restritos, só quer falar daquele tema, só quer pensar naquele tema, tudo é aquilo, né? Muitas vezes comportamentos estereotipados, que são os movimentos, né? Por exemplo, movimentos com as mãos, ou podem ser movimentos com o corpo todo, movimentos com objetos, sacudindo objetos, buscas sensoriais ou até mesmo aversões sensoriais. E quais são nossos sentidos, né? Nós temos a visão, então vão ter alguns que vão ter muita aversão a luzes e ter dificuldade de estar em ambientes muito claros, e outros que vão ter buscas, que vão ficar acendendo e apagando luz, que vão ficar colocando as coisas assim, que vão olhar a gente assim de ladinho, ficar olhando para ver como vai passando o movimento, olhando o movimento das coisas se mexerem. Outra busca sensorial pode ser a busca tátil, que tem a ver com querer pegar em coisas que são pegajosas ou coisas que são ásperas, passar nas mãos, pegar as coisas e fazer assim, passar no rosto, ou até uma aversão. Não pode pegar numa massinha, não pode pegar numa geleca. Se sente uma coisa áspera, já tem aquela agonia que a gente chama, né? De cheiros, né? Ficar buscando cheiros, sentir cheiros das coisas, ou o contrário, não pode nem sentir cheiro de algo que já começa a sentir vontade de vomitar. Gosto, ter muita busca, né, de colocar coisas na boca, ou até aversão, que muitas vezes vem as restrições alimentares, também muito trabalhadas nas terapias com a fono.
entre outras coisas, né? Então, são várias características aí. E não necessariamente o autista precisa ter todas elas, mas algumas são necessárias para preencher os critérios aí do diagnóstico. Isso é importante falar, porque as pessoas pensam sempre que são todas as características, né? E existe a ideia do autismo ainda é aquele autismo clássico, daquela criança que não se comunica, que não consegue brincar. E a gente sabe que hoje a gente está no espectro justamente porque nós temos, né, dentro desse espectro, várias características que podem classificar aquela criança como um autista, né? Sim, não necessariamente ela vai ter atraso de fala, não necessariamente ela vai ter estereotipias motoras de balançar as mãos, de pular, não necessariamente vai ser aquela criança autista que bota a mão na orelha, né, entre outras coisas. Eu ia ressaltar essa questão sensorial, né, de colocar as mãozinhas assim, a gente também tem, né, pode ter auditiva, né, em que ele tem e buscas também auditivas. Sim, aquela questão de que às vezes o som nem é tão alto, mas já incomoda muito ao ponto dele colocar a mão assim, né, no ouvido e aquilo incomoda realmente. É também uma característica sensorial que eles podem apresentar, né? E a Letícia falou muito bem, assim, o atraso na linguagem, ela não é uma característica exclusiva do autismo, né? Então, a gente não considera somente essa característica como sendo algo determinante para esse diagnóstico. Mas, Letícia, mais ou menos assim, com que idade essas características, esses sintomas, eles começam a aparecer? Certo. Bom, eu já ouvi, né? Já viu bastante aí de pessoas que nos bebês estão identificando sinais de autismo aí, né? Então, por exemplo, numa amamentação, o bebê não faz muito contato visual, né? Entre outras coisas. Porém, né, geralmente fica muito claro os sinais numa idade ali de 2 anos e meio, 3 anos, fica muito claro os sinais. É uma fase em que de 2 anos, 3, é possível ver muitas características de autismo. Porém, quando a gente vê a história prévia dessas crianças que são diagnosticadas com autismo, a gente vê que esses sinais já apareciam desde bebê, muitas vezes, com 1 aninho já tinham alguns sinais, né? Já vão apresentando aí. Ótimo. Pode falar, Thalita. Eu ia falar sobre isso, assim. Então, na verdade, mesmo hoje sabendo que com mais ou menos uns 6, 7 meses de idade a gente já poderia fechar alguns diagnósticos, isso vai normalmente se perceber mais lá na frente mesmo, com 2 anos e meio, que é onde é mais comum a realização desse diagnóstico. O diagnóstico não vai ser fechado com bebês, né? Não vai ser fechado. A idade que costuma se fechar diagnósticos, né? Assim, tá sendo mudado isso agora, mas eles esperavam bastante, né? Eles esperavam ali ter 2 anos e meio, 3 anos para fechar um diagnóstico. Mas a gente sabe dos benefícios hoje de uma intervenção precoce, né? Então, quanto antes aquela criança vier para a intervenção e começar as estimulações, melhor vai ser o desenvolvimento dela no futuro. Então, os diagnósticos já estão sendo fechados antes dos 2 anos. Com 1 ano e pouco, tem diagnósticos sendo fechados. Até porque, assim, algumas dessas características, os pais conseguem perceber em casa, né? E eles começam a olhar e dizer, opa, peraí, eu acho que tem alguma coisa diferente, né? Principalmente os pais de mais de um filho. Porque quando é o pai ou a mãe que tem um filho só, ele acaba não tendo muito um parâmetro, né? Mas quando ele já tem um outro filho, daí ele começa a comparar inevitavelmente, né, o desenvolvimento de um filho com o outro. A gente costuma dizer que isso não é saudável, mas ele acaba fazendo isso, né, e, opa, eu acho que tem alguma coisa errada. E aí ele já faz essa busca um pouco mais cedo, né, do que esperar que outro profissional faça essa identificação. Isso que tu falou, Michelle, é interessante. Hoje eu estava atendendo uma paciente, uma senhora, que veio me procurar para atender o neto dela.
E aí não teve com o diagnóstico de autismo, mas sim com o diagnóstico em si, assim, alterações, né, de comportamento, de funcionamento dessa criança, aprendizagem. E ela me disse uma coisa que foi muito interessante, que ela disse assim, ai, Thalita, eu sei que tem alguma coisa que não está batendo, porque não está dentro do desenvolvimento, mas meu filho e a minha nora acham que está tudo normal. E aí eu até falei para ela, falei, sim, mas tu já teve vários filhos, então você já sabe o que está dentro do esperado, né? Para os marcos do desenvolvimento. Ela falou, pois é, mas eles acham que está tudo bem. E é isso, né? Às vezes, as pessoas, quando elas têm mais filhos ou têm um contato maior com outras crianças, conseguem fazer esse pareamento, né? Entender que dentro daquele desenvolvimento, daquela idade, aquela criança precisa estar em determinados momentos ou fazendo determinados comportamentos. E aí consegue perceber mais. Aquela criança que está em casa com os pais, e eu diria mais um agravante agora, pandemia, que eu vejo que é um agravante bem complicado nesse sentido, porque as crianças estão muito em casa, não estão na escola, então para os pais observarem esses comportamentos fica mais difícil, né? Aí a gente percebe que às vezes demora mais, né, para essa criança chegar no... E o uso de eletrônicos também, né, Thalita? O aumento do uso de eletrônicos geram muitos sintomas que se assemelham ao autismo. Sim, isso. A gente fala muito aqui. Verdade. E se a gente for pensar, então, Letícia, nas causas, né? Muita gente pergunta, né, pra gente, mas por quê? Né? Por que ele teve o autismo? Até a gente ouve, né, muito a questão da vacina. Meu filho, não vou dar a vacina no meu filho, porque eu já ouvi que se eu der a vacina, ele vai ser autista. Então, quais as causas, né, que a gente tem do autismo? Certo. Bom, isso da vacina é um mito, né? Já foi decretado, a pessoa que postou esse artigo dizendo que vacina causava isso, isso e aquilo, já foi desfeito, tá? Já foi cassado já o CRM desse médico aí, porque é um absurdo, né? E isso provocou um efeito global aí, gigantesco, em que as pessoas não queriam mais vacinar as crianças, né? E colocando muito as crianças em risco. E não é real isso, tá? O que acontece primeiro que, na verdade, os dados desse artigo estavam todos manipulados. E depois que, na verdade, o que muitos pais relatam, né, que realmente parece que deu a vacina e começou a apresentar os sintomas. Bom, tem essa faixa etária que eu falei para vocês, que é onde os sintomas ficam mais evidentes, mais claros, que geralmente vem bater com uma faixa etária ali após vacina. E também existe aquilo que a gente chama de poda neural, que é um momento que todas as pessoas têm de reorganização do cérebro. E isso ocorre numa faixa etária em que é dada essa vacina. E aí essa criança vai reorganizar o cérebro dela e geralmente o que acontece? Ela vai perder alguns comportamentos que são esperados que ela perca para adquirir novos. Mas a gente não entende muito bem ainda, né? As pesquisas ainda não conseguem explicar o que acontece em alguns casos de autismo que a criança perde coisas que ela não deveria ter perdido, como contato visual, a fala, entre outras coisas, aquilo que muitos chamavam de autismo regressivo, né? Então ele perde, né? Essa capacidade social aí começa a apresentar alguns comportamentos repetitivos. Mas muitas vezes, quando eu vou, né, recuperar a história prévia, aí eu vejo que não era bem assim. Que sim, a partir daquele momento começou a ficar mais evidente os sintomas, mas a gente nota alguns sinaizinhos leves ali, levar a mão do outro como instrumento para o objeto, né, girar a rodinha, apresentava isso, apresentava aquilo, que a gente começa já a ver que, na verdade, ele já apresentava alguns sinais sutis, mas quando teve essa poda neural foi definitivo e ele apresentou sinais mais claros. Sim. É que quando esse relato é trazido pelos pais, né, é trazido assim, ele fazia tudo e de repente ele desaprendeu e não faz mais nada.
né? Eles acabam trazendo isso, que houve até uma palavra que eles falam, assim, houve uma regressão no desenvolvimento, né, dessa criança. E aí eles acabam sem compreender muito o que acontece, né, nesse processo. Sim, sim. E é em relação à causa do autismo, né? Porque muitos pais vêm se culpando, achando que fizeram alguma coisa. Inclusive, antigamente, eles achavam aquilo das mães geladeiras, que as crianças com autismo eram assim porque tiveram mães muito frias, que não eram calorosas com seus filhos, muito Emocionalmente acolhedoras. afetivas, né? Não eram muito afetivas, e isso é um mito total, é um mito, é um absurdo falar uma coisa dessa, e realmente os pais vêm se sentindo muito culpados, achando, é minha culpa, eu não estimulei meu filho direito, eu deixei, eu estava trabalhando muito e não estimulei ele, eu não ensinei ele a apontar, eu não ensinei ele a fazer isso, a fazer aquilo, e não, sabe, não, a criança com autismo, isso é uma condição que ela nasce com isso, né, ela nasceu, não é nada que acontece em vida que vai mudar isso, né? Que vai fazer ela se tornar autista. E mesmo os pais que trabalham muito e não tiveram tempo de estimular os seus filhos, se o seu filho está apresentando atrasos no desenvolvimento, não ache que é porque você não está estimulando o suficiente, porque as crianças, a maioria tem pais que trabalham muito e não tem tempo para eles. E elas se desenvolvem, elas aprendem a se virar, elas apontam. Eu já ouvi um caso uma vez que a família era dependente química, usava drogas, e quando a criança era pequena, menos de 2 anos, ele aprendeu sozinho a preparar a própria comida dele para ele não passar fome, né? Insano isso, porque a família vivia drogada e largada. Então ele aprendeu a usar o micro-ondas, sabe? Tipo, e foi criando, né, estratégias aí para poder sobreviver. E as crianças, elas só não são estimuladas se você tacou ela num quarto escuro e deixou ela trancada lá. Só se foi isso que aconteceu, porque a gente aprende por observação, a gente olha os outros e a gente imita o comportamento dos outros, e por isso a gente aprende como que abre as coisas, porque a gente viu o outro abrir, a gente aprende que o que é o não, porque a pessoa vai e fala não, a gente aprende a apontar, porque a gente vê o pai apontando para a esposa, olha, pega aquilo ali para mim, e aí ela vai lá e pega, e aí ele descobre que isso serve para alguma coisa, e ele vai lá e começa a fazer também, e a reproduzir isso sem ninguém precisar, de fato, ensinar. Mas o que acontece no autismo é que eles têm um foco muito grande nos objetos, na grande maioria das vezes, muito menos do que o foco nas pessoas. Eles não prestam tanta atenção nas pessoas. E esse processo de imitação deles também é um pouco prejudicado, né, na maioria dos casos, e então isso que faz com que eles apresentem atrasos no desenvolvimento. Então, nem sempre porque ele apresenta atrasos é porque ele tem uma deficiência intelectual, imagina. Às vezes o autista é super inteligente, mas está cheio de atrasos. Por que então? Porque ele não está aprendendo, ele não está imitando. A partir do momento que você ensina para esse autista olhar para o outro, imitar o outro, ele começa a deslanchar e aprender várias coisas, e até às vezes superar as crianças típicas aí em relação à parte cognitiva. Nossa, isso que tu falou é muito importante, exatamente porque é o que a gente mais conversa com esses pais, e o que a gente escuta às vezes até de profissionais, né, Michelle? É uma discussão nossa no consultório, justamente por isso, assim, porque às vezes o profissional chega e não quer fechar um diagnóstico, porque fala assim, mas ele não foi estimulado o suficiente. E aí você pensa assim, nossa, mas ele já passou por fono, ele já passou por psico, ele estava na escola e... na escola ele está sendo estimulado. Exatamente, a gente sempre discute sobre isso. Não que só isso seja o suficiente, tá? Claro. Né? Para uma criança que tem autismo, ele vai precisar de mais estimulação, né? Até porque a estimulação natural não foi o suficiente. Exatamente. Mas geralmente uma estimulação natural do ambiente já era para estar respondendo de forma adequada. Se não tá, não tem por que a gente ficar postergando isso, porque o desenvolvimento dessa criança, como tu disse, quanto antes tu intervir, melhor vai ser, né, esse prognóstico no futuro. Eu acho que essa fala é muito importante, porque
vai fazer, acredito que as pessoas pararem e pensarem um pouquinho sobre isso. Tem um comentário, nós temos alguns boa noite, então boa noite para todos que estão nos assistindo também. Podem continuar dando boa noite aí, que a gente gosta de ver quem está nos assistindo. E nós temos um comentário que é da Silvânia da Silva, que ela diz assim: eu tenho um filho com autismo leve. Descobri com 12 anos. Ele não era muito sociável. Aí no colégio pediram um exame, eu fiz e constatou. Mas a gente em casa não imaginava, até que ele se tratou um bom tempo com a Flavinha Bolognese, a qual ajudou ele muito. E agora ele está bem diferente. Como é importante o tratamento, a gente vai abordar isso agora de noite também, né? Como a importância disso. Sim. Com certeza. Agradeço, Silvânia, o teu comentário, né? Fico agradecida mesmo também pela confiança. Foi realmente um excelente trabalho e, com certeza, pelo estímulo familiar, né? O que a família também trouxe, esse interesse sempre da família em buscar o melhor, em oferecer para os filhos, né? Quando tem o diagnóstico já definido. Então, é muito importante que isso aconteça, né? E no caso específico, ele tinha todo um intelectual muito desenvolvido e era realmente trabalhar a questão das habilidades sociais, né? O enfrentamento, a busca pela convivência saudável junto com os colegas, né? Se permitir. E a gente foi construindo, foi muito gostoso ver essa evolução acontecendo. Sim. É possível, sim, né? Esse resgate. Muito gostoso, muito obrigada. Uma coisa que a gente conversa muito, né, que assim, o diagnóstico, ele não é um rótulo, né, ele é um ponto de partida, né, para que a gente possa saber, ok, então vamos desenvolver, né, vamos a partir de agora ajudar essa criança com tudo que ela tem, tudo que ela pode oferecer, essa criança, esse adolescente, né, não importa a idade em que ele foi feito, né, o diagnóstico foi feito. Mas pensando e falando, né, no diagnóstico, já que a gente está nesse tema, Letícia, quem é que pode, então, fazer esse diagnóstico? Né? Qual que é o profissional que faz esse diagnóstico? Como que ele é feito? Certo. Eu acho que, só retomando aquilo que você falou do diagnóstico, né, realmente, o diagnóstico, ele não é um rótulo. Eu vejo o diagnóstico como um esclarecimento, como uma explicação, realmente, do o que está acontecendo, né? Eu vejo pais muito angustiados que vêm em busca do diagnóstico, não é porque, eu quero que meu filho seja autista, de maneira alguma, não é isso. Eles vêm em busca para poder entender o que está acontecendo com meu filho, eu preciso entender. Se não é autismo, então o que é? Né? E até adultos, né, quando eles vão se descobrir, vêm com isso, essa angústia de eu sou diferente, eu não me encaixo na sociedade, eu não entendo por quê. O que acontece comigo, né? Então é um esclarecimento, não é um rótulo, né? Aquilo que vai explicar tudo e vai poder ser o ponto de partida para onde eu tenho que ir agora, como fazer para ficar melhor. Até porque, né? É que a gente Desculpa. Não, mas pode assim, né, Letícia, até porque eu também, né, quando recebo alguns pacientes já na fase, na idade adulta, quando existe esse reconhecimento, essa necessidade da busca pelo entendimento. E a gente fala, sim, dessas questões diagnósticas, mas essa questão do rótulo é muito importante a gente colocar, porque a gente não vai olhar para aquela pessoa, para aquele ser humano, por conta de denominar essa questão, porque é autista, né? Não, a gente vai buscar estratégias assertivas para lidar com aquele comportamento, para que aquela pessoa tenha um entendimento de como que ela reage às situações, aos estímulos, que ele se conheça e busque um enfrentamento dentro daquilo que ele consegue, né? Então, sim, exatamente. Então, de não rotular, isso é muito, muito importante. É porque para a família que recebe, a gente vê isso, né? Ainda é uma situação complexa, né? Eles sempre falam assim, no fundo eu sabia, mas eu acho que eu não queria ouvir, né? É um pouco disso que eles colocam quando a gente, principalmente a Thalita que faz a avaliação, né? Mas acabam que eles às vezes chegam pela fono, né? Por causa da dificuldade com a linguagem oral, né? E aí
acabam indo para avaliação neuropsicológica, que eu acredito que você vai colocar um pouco quando a gente falar do diagnóstico, mas eles falam muito isso, assim, é difícil receber logo de primeira, né? Acho que assim, depois a ficha vai caindo, eles vão passando por todo aquele processo que a gente sabe que, né, é necessário, e aí depois, ok, né? E aí depois vem toda aquela outra questão de colocar para a escola, colocar para a família, que a gente sabe que também, às vezes, não é uma situação muito fácil, né, para eles. Sim, sim, é verdade. Aí você perguntou, né, quem pode fazer esse diagnóstico? Diagnósticos, eles devem ser feitos em equipe multidisciplinar. Então, não é o médico sozinho, não é a fono sozinha, e não é o psicólogo ou o neuropsicólogo sozinho. A gente precisa fazer em equipe multidisciplinar, né, com mais de um profissional ali intervindo. Né? A fono só não vai entrar no caso de não ter nenhuma queixa de fala, né? Não tem nada na fala que venha a precisar de uma avaliação fonoaudiológica. Porém, nós, como psicólogos, podemos fazer diagnóstico de transtornos mentais. Porque isso, muita gente acha que não, e inclusive os psicólogos, eles acham que não, é verdade. Eles acham que não, que é só o médico que pode fazer diagnóstico, mas não é verdade. A gente também pode, mas isso tem que ser feito em equipe multi. Então, a gente precisa do médico, e o médico precisa da gente, né? Mas a verdade é que isso não acontece na prática, né? Muitos médicos vêm e dão diagnóstico sem consultar nós, neuropsicólogos ou psicólogos, aí para dar esse diagnóstico, né? E em contrapartida, nós temos outros médicos que não dão diagnóstico de jeito nenhum. Acha que tudo é modinha e não dão diagnóstico de maneira alguma, né? Mesmo com nossos laudos, né? Eles insistem em não fazer isso. Porém, eu acredito assim, né? Eu vou puxar a sardinha pro meu lado, que é da avaliação neuropsicológica, mas não é puxar sardinha, porque se eu escolher isso é porque eu sei a eficiência dessa avaliação num diagnóstico de qualquer coisa, de qualquer transtorno mental. A avaliação neuropsicológica é extremamente relevante, extremamente importante, porque ela vai mapear aí as competências desse indivíduo em qualquer faixa etária, como ele está no desenvolvimento, e isso vai de bebês a idosos. E a gente vai mapear todas as competências desse indivíduo, como é que ele está nas capacidades dele, atenção, parte emocional, funções executivas, memória, linguagem, tudo, né? A gente mapeia tudo. Aí, se a gente identifica problemas ali na linguagem, por exemplo, a gente encaminha para uma avaliação profunda ali para fono. Se a gente identifica dificuldades na independência da vida diária, dificuldades motoras, a gente já encaminha para uma físio, para uma TO, e entre outras coisas. E a gente também faz a avaliação diagnóstica para tentar descobrir aí, né, tem autismo, não tem autismo, identificando os sinais de autismo. E geralmente quais são os instrumentos, né? Porque não é qualquer avaliação ali que você descobre se é autista ou não. Porque, principalmente, eu vi uma perguntinha aqui que eu acho que vai entrar nesse assunto, né, da Viviane Souza. Eu ia falar sobre isso agora. Quando a criança ela já é maior e ela tem um bom funcionamento intelectual, fica extremamente difícil fazer o diagnóstico. Adulto, então, nem se fala, porque os adultos com autismo, eles vão criando processos compensatórios aí, eles vão aprendendo, eles aprendem emoções, eles aprendem se relacionar com as pessoas, eles aprendem quais são as regras sociais e tentam agir de acordo com elas, então os sinais são muito sutis. Então, um profissional que vai fazer uma avaliação numa pessoa com suspeita de autismo precisa conhecer muito bem o autismo, muito bem, todos os critérios, ter muita experiência, muito olhar clínico para detalhes, porque são detalhes que vão aparecer ali, principalmente nos adultos e em crianças maiores que têm um bom funcionamento intelectual. E não só isso, a gente precisa fazer um diagnóstico
diferencial, que é o quê? A gente vê também outros transtornos. Então, a gente não tem que conhecer só o autismo, a gente tem que conhecer a deficiência intelectual, a gente tem que conhecer o TDAH, a gente tem que conhecer a apraxia, a gente tem que conhecer o transtorno de linguagem, a gente tem que conhecer várias coisas que podem estar apresentando sinais muito parecidos com sinais de autismo. Inclusive, síndromes genéticas podem estar aí associadas a sinais parecidos com o autismo e que a gente não faz nem ideia. Aí ele precisa ir para o geneticista, ele precisa ir para o médico, pedir um exame, verificar, né? Aí em relação a exames também, né? Então, por que o diagnóstico é feito em equipe multi? Eu, como profissional neuropsicóloga, eu vou aplicar os testes, vou fazer toda a avaliação, mas eu não peço exames. E não tem exames que identificam autismo, mas tem exames que identificam outras coisas que podem explicar melhor os sintomas que ele tem apresentado que estão relacionados ao autismo, né? E aí é extremamente importante isso, né? O médico vir com esses pedidos de exames, o geneticista, se tiver alguma questão visual ali que é percebido e achar que possa ter uma síndrome genética, pedir um exame e mapear tudo aí para ter mais convicção do diagnóstico realmente. E geralmente os testes, né, que a gente usa para poder avaliar autistas. Nós temos hoje 2 testes padrão ouro, que ainda não tem brasileiro, né, não tem ainda em português, que é o EIDOS e o ADIR, que são 2 testes que vão avaliar. No EIDOS, a gente pode avaliar crianças de 1 ano até pessoas na idade adulta. E no ADIR, é uma entrevista que é feita com algum familiar da pessoa, que vai mais ou menos ali de crianças de 2 anos e meio até a idade adulta também. E vai verificar o quê? A história prévia, vai verificar na fase dos 4 anos, 5 anos desse adulto, porque esse adulto já pode estar funcionando muito bem hoje, mas a história prévia dele mostra os sinais aí de autismo. E então são 2 testes muito importantes, eu acredito que eles fazem toda a diferença numa avaliação. Temos algumas escalas, né? O MCHAT, CARS, né? Mas elas são de rastreio, elas não são para diagnóstico, elas são de rastreio, verificar se tem alguma queixa ali para fazer uma avaliação, não necessariamente para a realização de um diagnóstico, né? Tem o Proteia também, que é novo e está avaliando aí características relacionadas ao autismo, entre outras coisas que a gente avalia para fazer o diagnóstico diferencial, né? Eu e a Thalita estamos aí trabalhando fortemente nessa parte, fazendo as avaliações, né, Thalita? Eu vou até ler aqui, acho que a Viviane colocou, que eu acho que é bem importante. A Vivi foi minha colega da Neuropsi. Um beijo, minha querida. Morro de saudades, ela é uma fofa. A Vivi, ela colocou assim: estou com uma paciente de 9 anos cujos pais vieram com a hipótese diagnóstica de autismo. Porém, a única característica autística que vejo na criança é a estereotipia de movimentos, relatada em casa. Nada mais. Impossível fechar diagnóstico apenas por uma característica. E aí depois ela faz um comentário exatamente dificílimo. A gente conversa muito, né, Letícia, quando a gente discute alguns casos, como é difícil mesmo. Às vezes é sutil e como ainda precisam ser desenvolvidos instrumentos também que fique mais acessível aos profissionais no Brasil, para que a gente tenha esse diagnóstico de uma forma mais adequada e definitiva. E mesmo assim, o autismo ainda está sendo muito estudado, né? A gente tem ainda muitas dúvidas sobre ele e, nossa, acho que infinitos estudos ainda sobre isso. É verdade, Vivi, mas dá uma avaliada aí bem profunda, né? Porque às vezes algumas características nas crianças maiores, né? Como eu falei, que tem uma capacidade cognitiva melhor, são abafadas, né? Em ver por história prévia, conversa lá com os pais, perguntas, né, sobre a infância, sobre atraso de fala, sobre levar a mão, né, quando criança, né, porque com 9 anos ele não vai pegar na sua mão e colocar em cima do objeto, ele fala, ele aprendeu os gestos já, aprendeu a contar e tudo mais.
contato visual, verificar também se ele costuma ficar no próprio assunto, se ele se limita a responder as suas perguntas, mas não desenvolve uma conversa, faz comentáriozinhos sobre algo da sua vida para ver se ele se interessa e pergunta, né? Quer saber, quer conversar, o que mais? Na relação dele com os colegas, né? E também verificar a atenção dele, comportamentos de hiperatividade, porque essa estereotipia motora, né, ela pode ser confundida com a agitação no TDAH. Também é importante avaliar. Avalia se ele consegue reconhecer emoções, se ele entende teoria da mente, se ele... que mais? Se ele consegue saber quando alguém está sendo inadequado, qual é o melhor a fazer, se ele tem amigos, se ele sabe definir a diferença entre amigo e colegas, entre outras coisas. É coisa pra caramba. Interessante isso que vocês falaram agora do diagnóstico, né? Quanta coisa que a gente faz, né, em conjunto, e a gente ainda vê muitas famílias chegando, né? Eu fui no neuropediatra, ele olhou para o meu filho e ele deu o diagnóstico de autismo. Ele fez alguma coisa? Não, ele não fez. Ele conversou um pouquinho com a gente e daí ele disse que o meu filho é autista. A gente ouve muito isso, né? E aí fica nesse paralelo, né? Enquanto eu preciso de muita investigação, eu tenho também outros profissionais que simplesmente olham para a criança, ouvem um pouco da história, ok, dão um diagnóstico, né? E aí a gente tem muito aquela coisa, como foi o médico que deu o diagnóstico, é lei. E muitas vezes nem é, né? A gente tem os dois lados. A importância lados, da avaliação, né? Uma avaliação minuciosa ali, para realmente ter certeza disso. Eu acho interdisciplinar, né? E aqui... Aproveitando o gancho, Michele, de falar sobre a fono, que eu acho que é sempre muito importante a gente colocar, por exemplo, aqui no consultório, como eu trabalho com a Michele, né? Então, eu brinco que ela é minha fiel escudeira para as avaliações, Flavinha é minha fiel escudeira para os pais. Então, elas não vivo sem as duas. Mas, falando especificamente da fono, em situações também de processos de aprendizagem, né? A Michele avalia muitos processos de aprendizagem. Então, às vezes, é muito importante ter também uma avaliação mais aprofundada referente a isso, porque linguagem, as pessoas acham que é só fala. E não, linguagem é maior do que isso, né, Michele? Não sei se você quer falar. Quando a gente faz a avaliação, né, a gente, dependendo da idade, se a criança já está alfabetizada formalmente, né, a gente também avalia os processos de aprendizagem, e é uma avaliação bem aprofundada desses processos de aprendizagem, até para a gente entender como que está o funcionamento dessa criança com relação a isso. Então, tanto a linguagem oral, Então, tanto a linguagem oral, né, como a linguagem escrita, que vai exatamente abranger a leitura, a escrita, né, e os processos de aprendizagem. Então, tudo isso acaba fazendo parte dessa avaliação mais aprofundada da fono. É verdade. E aí tem uma outra coisa bem interessante também, que sempre perguntam para a gente. Quando vem a questão do diagnóstico, né, faz a avaliação e aí dá o diagnóstico, a primeira pergunta é assim, tem cura? Né? Ou então, alguns pais que até já leram um pouco, porque tinham quase certeza, assim, um dia ele vai sair do espectro? Né? Então, Letícia, tem cura? E eu acho que, aproveitando para complementar, o que é sair do espectro? Que é tanto falado aí ainda. Eu acho que isso é importante para as pessoas entenderem. Super importante. É um transtorno, não tem cura. Ele nasceu com isso e ele vai ter isso para sempre. Para sempre, tá? Porém, o que acontece? A gente tem percebido muito mais agora, né? Porque agora tem sido falado mais, né? As crianças que começaram uma intervenção precoce aí estão crescendo, né? E a gente tem visto muitas crianças que começam uma intervenção precoce desenvolvendo extremamente bem, num nível em que a gente olha para ela e não vê nada fora do comum. Extremamente nada. A criança completamente normal. A gente olha, ela socializa, ela tem amigos,
muitas vezes esses autistas crescem, eles vão casar, eles têm filhos, eles têm um emprego bom, sustentam a casa, né? Criam seus filhos e têm amizades e tudo mais. Não apresentam nenhum comportamento estereotipado muito claro, fazem contato visual, entre outras coisas. Então, quando a gente pega essa pessoa que começou uma intervenção muito cedo, que não tinha um autismo muito grave, e fez o tratamento adequado, na quantidade de horas adequada, por um bom tempo, bons anos aí, ela, quando a gente vai pegar as características que ela apresenta, ela não preenche critérios. Começa a não preencher critérios. Ela faz contato visual, ela tem amigos, ela conversa, ela pergunta sobre minha vida. Ele usa gestos, ele não tem estereotipias, aparentemente, né? Então, como ela vai preencher critérios diagnósticos para ser autista? Porém, internamente, essas coisas ainda existem. Então, essa pessoa ela pode olhar nos seus olhos, mas ela tá tendo muita dificuldade para fazer isso. Mas ela tá fazendo. Ela pode perguntar para você como você tá, ou perguntar algo sobre você, mesmo sem fazer nenhum sentido para ela, por que ela tem que fazer isso. Mas ela faz, porque ela sabe que isso é o que tem que ser feito. Isso é o educado a ser feito. E é o que ele aprendeu a fazer. Ele sabe como se comportar nos locais porque ele foi ensinado. Então, é tudo muito robotizado ainda, muitas vezes. Então, aquilo, internamente, a pessoa com autismo ainda vai ter esse sofrimento. Por isso que é bom permanecer em psicoterapia, né? Que muitos pais perguntam de alta. Eu falo, nem a gente que é típico, né, devia ter alta, porque a gente precisa da terapia também, a gente precisa da terapia para se reconhecer. Cada fase da nossa vida é uma fase diferente, com coisas novas, com diversos desafios novos que a gente tem que aprender a lidar com cada um deles, né, e cada fase aparece novos problemas a serem solucionados, e isso também vai acontecer na vida do autista. E ele precisa da psicoterapia, né? Então ele vai crescer, ele não vai precisar, talvez, daquela quantidade de horas que ele fazia na infância. Isso não. Mas uma terapia de manutenção, sim. Né? Uma terapia de manutenção para poder continuar ali dentro do que é esperado. Né? Então, o que muitos estão falando de sair do espectro provavelmente seja relacionado a isso. Pessoas que estão sendo totalmente funcionais aí e de maneira alguma aparentam qualquer característica diagnóstica para o autismo, mas eles já apresentaram no passado muitas características. Mas isso não é do dia para a noite, e isso não é uma cura. Ele tem ainda internamente todas essas questões. Tá? E não é do dia para a noite, porque os pais vêm e eles querem em um ano que o filho saia do espectro, e não é assim. Principalmente uma criança pequena, que ele tá cheio de atrasos, eu preciso recuperar esses atrasos ainda, e as crianças da idade dele estão desenvolvendo também, né? Então a gente precisa recuperar os atrasos, aí quando chega ali no mesmo desenvolvimento que aquelas crianças, a gente precisa continuar trabalhando para não acontecer de novo dele ficar atrasado, né? E aí o que acontece é que os pais acham que, né, não, então agora ele tá bem, tá dentro do esperado, tchau. E aí a criança vai e cai de novo. Cai. Eu acho que isso é bem importante, Letícia, porque assim, é muito difícil para os pais compreenderem, né, quando a gente fala assim, ele precisa de 2, 3 vezes por semana da terapia, né? Por exemplo, fonoaudiológica. Imagina a nossa, reabilitação. 15 horas na semana, o pai cai para trás. Se a gente falar, então, pai, mas tem alguns que são 40 horas. Quase, porque assim... Né? Porque assim, a gente entende também que tem uma questão financeira envolvida, né? Nisso, a gente sabe, mas é como tu falou, ele tem um desenvolvimento mais aquém, né? Mais abaixo, e aí ele vai corre atrás de prejuízo, e quando ele chega, já houve um desenvolvimento maior para a idade dele, então ele está sempre correndo ali atrás daquele desenvolvimento, e a gente sempre correndo junto com ele ali para que ele consiga, né?
E aí quando chega aquela chegar, a fase gente da não pode parar de correr, senão paralisa. Pois é. E aí, cada fase que ele vai crescendo é uma São fase de desafios. novos desafios mais desafiadores ainda para a gente, né? E para ele também. É verdade. Então, acaba que isso é uma complexidade muito grande, né? Para a família, claro, para o paciente, né? Para a criança e para nós terapeutas que estamos com eles, né? Com certeza. E acho que isso é muito importante para a família entender a necessidade. A gente está chegando agora próximo, né, de um período que os pacientes costumam se dar férias, mesmo quando a gente não tira férias. E a gente costuma dizer assim... Mesmo quando a gente não dá férias para eles. Sim, e mesmo quando a gente não dá férias, né? Porque, assim, tem casos que não dá para dar férias, né? Sim. Porque um mês é muito tempo, né? Para eles ficarem afastados da estimulação. Então, não sei como é que tu vê essa questão. Então, uma coisa que é muito importante, assim, que eu prezo muito quando eu faço os tratamentos das crianças, né? Que aí entra também na questão do financeiro, né? Então, realmente, muitas vezes para as famílias ficou muito pesado pagar aí, né? 15, 20, 30, 40 horas na semana de terapia. E aí, o que eu prezo muito nas minhas sessões é tudo que eu sei sobre tratamento de autismo, o pai que eu atendo vai saber. Tudo. Eu vou passar tudo para ele. Se ele não for ter o AT, que eu possa supervisionar, acompanhar, e ele falar, não, então eu vou fazer as terapias do meu filho, ele vai entrar no meu atendimento. Ele vai entrar e ele vai ver como é que a gente faz as técnicas, o que tem que ser feito, ele vai saber tudo que eu estou trabalhando com ele. Então, pais, assim, você está fazendo tratamento do seu filho num lugar, vocês precisam saber quais são os objetivos do tratamento do seu filho. Não pode ser uma coisa largada. Vocês precisam, o profissional precisa passar para vocês quais são os objetivos do tratamento, porque vocês vão precisar fazer em casa. Porque a gente não faz milagre em 1 hora de consultório, não faz. Não, de maneira alguma. Então, vocês vão precisar intensificar essa terapia em casa. E quanto mais horas o seu filho for estimulado, mais rápido vai ser o desenvolvimento dele. Então, é extremamente importante isso. E aí, muita orientação, né, Michele? E passar para eles é possível dar pelo menos umas 2 semaninhas de férias. E aí você fala, pai, olha lá, hein? Mas você tem que fazer, não pode deixar de fazer, pelo amor de Deus. Né? Então a gente pega no pé. E se esse pai não tem disponibilidade, trabalha, né? Não consegue, então conseguir alguém que faça, pode ser uma babá, pode ser quem for. E aí ele paga para que eu treine essa babá, para que eu treine essa pessoa, e essa pessoa vai ser treinada para fazer tudo com esse menino em casa. Ou com essa menina em casa, porque precisa de estimulação e quanto mais horas, melhor. Mas é isso que eu acho que a Michele se refere, né? A questão dos pais entenderem que é férias e que não precisa da estimulação. O que a gente escuta muito é assim, mas ele tá muito cansado, ele já ficou o ano inteiro. Eu acho que é nesse tá bom. A criança precisa de estimulação. A criança precisa, ela pede por estimulação. Ele vai perder muito se a gente parar, a regressão é muito grande. E é fato. Os pacientes e o que acontece quando volta, né? Nossa. Quando volta, tu vê. A gente volta, chega a dar uma tristeza, assim, né? Tipo, aí você pensa assim, nossa, eu tinha avançado tudo isso aqui, agora a gente vai ter que retomar. É difícil, mas acho que isso é um recado importante para os pais, né? Sim, uma coisa bem importante que tu falou, Letícia, sobre os ATs, né? Os acompanhantes terapêuticos. Muito importante, a gente também faz um pouco desse trabalho aqui, né? De treinar e supervisionar os ATs. E tem dado muito certo, né? A gente tem conseguido um resultado muito legal com os pacientes que têm o AT, né? Eu acho que o paciente dá muito grande. Faz uma diferença muito grande. A gente sabe que, assim, não são todos os pais que conseguem, de fato, estar ali o tempo inteiro, em função do trabalho até, a gente compreende perfeitamente, né? Mas o trabalho que é feito, de fato, assim, com muita intensidade, a gente percebe a diferença, ela é nítida.
Essa consciência precisa, né, sempre ser muito trabalhada junto com os pais para que a continuidade do trabalho que é feito em terapia, durante as sessões, enfim, seja estendido no núcleo familiar, nos finais de semana, para que a estimulação seja sempre constante, né, e não se perca nenhuma oportunidade de intervir quando tem a possibilidade, né. A Vivi colocou aqui nos comentários que a gente estava conversando antes sobre avaliação e a gente leu o comentário dela assim, sim, meninas, já averiguei tudo isso, tudo parece super adequado e agradeceu a gente. Um beijo, Vivi. É assim mesmo, né? É difícil, muitas vezes não fecha critérios e a gente vai ter que olhar por outros caminhos, como a Letícia falou, no diagnóstico diferencial, que às vezes não é realmente um autismo. Às vezes a gente está falando de uma outra questão, de um outro transtorno, ou enfim, não necessariamente um transtorno que pode estar causando essa questão. Minha avó tá assistindo, gente. É tua avó! Minha avó! Beijo, vó! Beijo, vó da Letícia. Ela é super, muito obrigada. Gente, ela é super eletrônica. Ela sabe tudo de Facebook, Instagram. Ela atualizadíssima, minha vovó. Querida, um beijo para ela, gigante. Ufa. Gente, então, a gente falou sobre essa questão do ser do espectro, a gente falou sobre essa questão do diagnóstico, acho que foi algo muito importante para as pessoas entenderem em casa, né? Letícia, e sobre o tratamento? Vamos falar assim, a gente falou agora assim, a indicação 15 horas, pelo menos, da psico, mas assim, o que se trabalha com essas crianças? O que é indicado no tratamento delas? O que se deve olhar? Eu gostei muito dessa questão que tu colocou dos objetivos e dos pais estarem no consultório, porque eu não sei como é para ti aí, mas aqui os pais estranham muito o fato de eu colocar eles no meu consultório, de eu chamar, e às vezes eu trabalhar mais com os pais em muitos casos, aí não falando só especificamente do autismo, do que com as crianças. Eles acham isso super estranho, e não é uma prática comum em muitos colegas psicólogos, né? Ó, tu é uma neta muito querida, tá? Tá escrito aqui. Ela é mesmo, eu concordo com a senhora. Ela é um amor, muito competente. Fofa. Então, as pesquisas mostram que o tratamento que apresenta mais resultados é análise do comportamento aplicada, né? ABA. E aí, o que é ABA, a gente vai ficar aqui até amanhã, né? Porque aí a gente entra numa discussão, né? Ali, resumidamente, a ABA, né? Ela vem ali, é a ciência da análise do comportamento, só que aplicada ali, né? Com técnicas e estratégias, e que pode ser de forma naturalista ou pode ser de forma mais estruturada. Aí a gente vem aí com alguns métodos, né? O método Denver, por exemplo, entre outros, né? O método usando o DTT, métodos mais estruturados. E que a gente vai analisar de acordo com cada criança qual vai ser o melhor método a ser utilizado com ela. A gente sempre tenta algo mais natural, né? E vai trazendo algumas coisas mais estruturadas e nada engessado, né? A gente pode, numa mesma sessão, fazer algo natural e algo estruturado com aquela criança, dependendo do que a gente está querendo como objetivo. E o tratamento, né? O que consiste o tratamento ABA? O tratamento ABA, ele vai, primeiramente, a gente vai analisar essa criança, então vamos lá conversar com esses pais, pegar aí quais são as coisas que essa criança mais gosta, quais são os favoritos dessa criança, brinquedos, brincadeiras, objetos, personagens, comidas, tudo que essa criança gosta, porque a gente vai usar dessas coisas para tornar o ambiente terapêutico mais legal e para estimular cada vez mais que essa criança possa desenvolver novas habilidades que ele não faz. Como é que a gente desenvolve novas habilidades? Com aquilo que a gente chama de reforçar o comportamento da criança, que é exatamente dar para ela coisas que ela gosta e coisas que são agradáveis para ela, quando ela emite comportamentos que a gente quer aumentar de intensidade. E quando tem comportamentos que nós queremos que diminuam de intensidade, que sumam,
a gente não dá reforços para esse comportamento. É o que a gente chama de extinção. A gente retira todo e qualquer reforçador que essa criança possa ter, inclusive nossa atenção, para que ela não emita mais aquele comportamento. Nós não utilizamos de punição, tá? Então, bater não, punir não, deixar de castigo não. A gente não usa desse tipo de coisa, tá? E a gente vai tentando por várias repetições ensinar alguns comportamentos para a criança. Então, por exemplo, a gente quer muito que a criança faça contato visual. Então a gente pode começar a brincar com ela, né? Com alguma coisa que ela gosta. Por exemplo, ela gosta muito de cócegas. E a gente começa a brincar com ela de cosquinha. E aí, em determinado momento, a gente para essas cócegas e a gente volta a fazer somente se a criança olha para os nossos olhos. Se a criança não emite o comportamento, afinal, se é um comportamento que a gente está querendo trabalhar, provavelmente a criança não emite esse comportamento. A gente dá dicas. A gente dá ajudinhas para essa criança. Essas ajudas podem ser verbais, então, fulaninho, me olha. Essas dicas podem ser gestuais. Olha aqui. Essas dicas podem ser mais físicas, pegar as mãos do fulaninho e colocar no seu rosto, tampar a visão do fulaninho quando está olhando para outros lados, para que ele vá e olhe para o meu olho. E qualquer mínimo olhar, eu vou reforçar e vou voltar a fazer as cosquinhas. E aí ele vai começar a fazer essa associação. Quando eu olho, ela continua a brincar comigo. Quando eu olho, ela continua a brincar comigo. E ele aumenta esse comportamento de forma natural aí em outros contextos também. Ótimo. É por aí. E criamos os programas, né? Então a gente avalia essa criança para identificar onde estão os déficits, né? E, em várias áreas, independência, motricidade, comunicação receptiva, comunicação expressiva, brincar, comportamento de brincar, né? Competências sociais. E aí a gente identifica onde estão os déficits e criamos os programas baseados nesses déficits, né? Então ela não faz o contato visual, isso vai entrar no nosso programa. E sempre assim, do mais básico. Então, ela vai fazer contato visual face a face, né? Então, comigo na frente dela. Mais avançado, a gente vai pensar em um contato visual quando a gente chama ela e ela tá de costas, quando ela tá distante, quando ela tá em outro ambiente. A gente vai avançando aí na dificuldade, né, daquilo que a criança ainda não consegue fazer. E é tão gostoso quando a gente começa a alcançar esses marcos, né? A gente fica tão feliz porque a gente luta tanto para eles desenvolver. Quando eles fazem uma coisa de forma espontânea ou imitem um comportamento espontâneo, meu Deus, eu consegui! É uma delícia. Nós temos um comentário, uma pergunta da Tânia, que ela coloca assim: quem tem autismo é muito sincero no sentido de dizer as coisas sem medir o que ela vai causar, por exemplo, né, na sua fala, como no caso do Dr. Shawn, da série do The Good Doctor, que não esconde nada dos pacientes, mesmo que os outros médicos digam para ele que ele não pode dizer. E aí? O autismo é um espectro, então nós teremos, sim, autistas que são extremamente sinceros e eles não entendem por que eles não podem falar e ser sinceros. Tipo, gente, que absurdo! Por que eu não posso? Não tô entendendo, não é óbvio, né? Não tenho o que dizer. E outros que não, outros que vão saber, né, controlar isso, vão até aprender isso muito bem e vão saber não dizer qualquer coisa que pensam, né? Mas geralmente alguns apresentam sim esse comportamento. Ah, perfeito. Gente, o nosso tempo já está acabando. Eu confesso que eu estou muito triste. Eu ficaria aqui até às 10 horas da noite, fácil, falando sobre esse assunto. Vivi fez um comentário. Gente, além de lindas, vocês são todas inteligentes demais. Alguma dúvida que nós, mulheres, vamos dominar o mundo? Nenhuma. Não! Vivi é maravilhosa e competentíssima. Nossa, uma fofa. Obrigada, querida, por esse comentário. E eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos dominar este mundo aí. Letícia, vou te pedir, então, para que você diga assim, o que você gostaria de deixar de recado para as pessoas que estão nos assistindo, já que a gente vai ter que finalizar o nosso papo terapêutico. Perfeito. Acho que o meu recado aí maior assim, para os pais, né, seria
qualquer sinal que você vê no seu filho, qualquer dúvida que você tiver, não hesite em levar para uma avaliação. Leva para uma avaliação neuropsicológica, porque mal não vai fazer nenhum mal vai fazer. Vai fazer bem, porque você vai descobrir como é que seu filho tá, como é que estão as competências do seu filho. E até mesmo no futuro, se alguma coisa acontece, Deus que me livre, mas se alguma coisa acontecer, você já tem uma avaliação prévia para fazer uma comparação, para entender se algo ali afetou o desenvolvimento dele, né? Então, é maravilhoso fazer uma avaliação, super recomendo. E então, se tá com dúvida, tá sentindo ali, tô sentindo que tem alguma coisa ali diferente do meu filho, leva uma avaliação. Mal não vai fazer, né? E para os profissionais aí que estão aí conosco, né, realmente pensar nesses diagnósticos diferenciais, analisar os detalhes, né, decora o DSM, ali cada critério diagnóstico, lê as entrelinhas, porque realmente quando as crianças crescem fica cada vez mais difícil, né, então se reinventem aí, façam supervisão, que é extremamente importante, para poder cada vez mais aprender e ter um segundo olhar, né? Porque a gente muitas vezes vai fazer a nossa avaliação e é importante sempre ter um segundo olhar, né? Ai, será que meu olhar está enviesado por alguma informação que foi dita e aquilo ficou na minha cabeça, né? Então façam supervisão também, que é extremamente importante. E foi um prazer estar com vocês, meninas. Prazer foi nosso. Michele, referente à parte da fonoaudiologia, você gostaria de deixar algum recado para quem está nos assistindo? O meu recado é um pouco parecido com o da Letícia, né? Porque alguns desses pacientes, eles acabam chegando pela fono em função da dificuldade de fala, né? Então, não tem que esperar, né? Seu filho demorou para falar, tem alguma dificuldade, procura uma avaliação, né? Se tu tem alguma dúvida, então vai no fonoaudiólogo, ele vai te fazer os encaminhamentos necessários, porque a Letícia falou uma coisa muito importante, quanto mais cedo tu recebe o diagnóstico e começa a intervenção, melhores vão ser os benefícios e os resultados, né? Então isso é muito importante. E a importância da avaliação interdisciplinar, né? Eu acho que também é muito importante para os pais ficarem sempre atentos a essa questão da avaliação interdisciplinar. Verdade. Flavinha, muito obrigada pela tua participação essa noite também. Quero agradecer a todas as pessoas que nos assistiram. Espero que vocês possam compartilhar esse vídeo. Lembrem que a nossa intenção, o objetivo do Papo Terapêutico é trazer o máximo de informação para as pessoas. Então, se você conhece alguém que esteja com dúvida ou que queira conhecer um pouquinho mais sobre o assunto do autismo, que é claro que nós demos uma pincelada, mas acho que deu para entender um pouquinho mais, compartilhe esse vídeo que é bem importante. O nosso próximo Papo Terapêutico será no dia 23/12 e o assunto será ansiedade. Espero vocês lá. Uma ótima noite a todos. Um beijo. Boa noite. Beijo.